Brasileira mãe do sobrinho da secretária de imprensa de Trump, Karoline Leavitt, é presa pelo ICE em Revere, Massachusetts. Crise nas salas de aula do sul da Flórida. A queda expressiva no número de alunos imigrantes já provoca impactos diretos no orçamento, no transporte escolar e até na manutenção de professores. Governo Trump revisa aprovações de asilo. Tudo isso e muito mais, agora no Agenda 47. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá, pela SPT Television, SIC Internacional, e também na plataforma de streaming SPT Plus. E claro, no nosso canal no YouTube, Seabra Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. 3 trabalhadores imigrantes detidos durante uma operação da ICE no dia 4 de novembro em um lava-jato em Boston, no estado de Massachusetts, finalmente foram libertados na noite da última terça-feira, após horas presos, mesmo com a fiança já paga. Yuli Magali Mendes, Luarca José Henrique Sagastume e Dairo precisaram receber permissão de fiança de uma juíza de imigração, mas permaneceram detidos porque o sistema online da agência falhou no processamento dos pagamentos. Segundo o advogado do trio, Todd Permeleu, eles deixaram a custódia exaustos, traumatizados e a caminho de suas famílias. Enquanto isso, outros 6 colegas continuam sob custódia da ICE e da imigração em Massachusetts. Uma brasileira com ligação familiar da atual secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, foi detida por agentes da ICE em Revere, no estado de Massachusetts, e transferida para um centro de detenção na Louisiana. Identificada como Bruna Caroline Ferreira, de 33 anos, ela tem um filho com Michael Leavitt, irmão de Carolina Leavitt. Embora, segundo as emissoras, eles não mantenham contato há anos. O Departamento de Segurança Interna, o DHS, afirmou que Bruna entrou nos Estados Unidos com visto de turista em 1998, permanecendo no país após o vencimento do documento. Em nota oficial, o DHS declarou que Bruna é considerado um imigrante ilegal com antecedentes criminais. Informação contestada pelo advogado dela, que diz não existir nenhuma ficha criminal ativa. Bruna agora está em processo de remoção, aguardando a decisão no Centro de Processamento da ICE, no sul da Louisiana. A detenção ganhou repercussão na mídia americana nacionalmente por envolver a família de uma das principais porta-vozes do governo Trump, em meio ao endurecimento de políticas imigratórias. Vamos ver agora o que disse o advogado de Bruna, Todd Permeleu. Bruna has no criminal record whatsoever. I don't know where that is coming from. Show us the proof. There's no charges out there. She's not a criminal illegal alien. We're hearing that said about basically anyone who's not a U.S. citizen, and his mom is locked up sitting in Louisiana, where she should have never been in the first place. Redes públicas de ensino do sul da Flórida estão vendo as salas de aula esvaziarem com a saída em massa de estudantes imigrantes. E o impacto já chega direto ao caixa das escolas. Em Miami-Dade, cerca de 2.550 pessoas, alunos nascidos fora dos Estados Unidos, se matricularam neste ano letivo. Olha só a diferença, contra quase 14 mil alunos no ano passado. Mais de 20 mil há 2 anos atrás. Em Palm Beach, a rede pública registra queda de mais de 6 mil estudantes, enquanto em Broadway o número de alunos estrangeiros despencou de 6.439 para 3.242 matrículas.
Os distritos atribuem a redução ao deslocamento de famílias que deixaram o país, seja por deportações, seja por retorno voluntário, além do medo de prisões em operações de imigração e da queda no número de novos imigrantes chegando à região de Miami-Dade. Essa fuga de alunos já tirou cerca de 70 milhões de dólares do orçamento anual, um sistema em que cada estudante representa verba essencial para manter, inclusive os professores, programas de apoio e serviços básicos. Especialistas alertam que, além do rombo financeiro, as escolas perdem diversidade, capital humano e redes de apoio construída pelas famílias imigrantes, aprofundando ainda mais a sensação de vazio nas salas de aula e também nas comunidades. Trump determinou uma revisão de todas as pessoas que tiveram o asilo concedido e foram reconhecidas como refugiadas nos Estados Unidos durante a administração de Joe Biden. Trump determinou uma revisão de todas as pessoas que tiveram asilo concedido e foram reconhecidas como refugiadas nos Estados Unidos durante a administração de Joe Biden. A medida atinge cerca de 200 mil refugiados que entraram no país entre 20 de janeiro de 2021 e 20 de fevereiro de 2025, período em que o processo teria priorizado rapidez e volume ao invés de qualidade das entrevistas. Os serviços de cidadania e imigração vão ser encarregados de revisar os processos e fazer uma nova entrevista individual. A agência poderá revogar o status de refugiado caso encontre algum problema ou falta de conformidade com os critérios exigidos. A ordem também suspende temporariamente o processo de pedidos de residência permanente feito por esses refugiados até que a revisão seja concluída. Durante anos, os Estados Unidos superaram outros países em admissões de refugiados, permitindo a entrada de milhões no país desde a aprovação da Lei dos Refugiados de 1980. Entre o ano fiscal de 2021 e o ano fiscal de 2025, cerca de 235 mil refugiados entraram nos Estados Unidos após passarem pelo processo de admissões. Vale lembrar que os refugiados devem comprovar que foram perseguidos ou correm risco de perseguição em seus países de origem e passar por um processo rigoroso de triagem antes de entrar nos Estados Unidos, o que geralmente é um processo que pode levar anos. Obrigado, Aletéia Rodrigues, pela reportagem. O governo de Donald Trump, por meio do Departamento de Educação dos Estados Unidos, excluiu a enfermagem da nova definição de grau profissional, adotada na reforma de financiamento estudantil do One Big Beautiful Bill Act, o que deve dificultar empréstimos federais a futuros enfermeiros. Especialistas e entidades na área, como a Associação Americana de Enfermeiras, a ANA, alertam que a medida pode reduzir o número de profissionais formados, agravando a escassez de mão de obra especializada na área de saúde pública dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na terça-feira, 25, que não há mais prazo definitivo para que a Ucrânia aceite o plano de paz apoiado pelos Estados Unidos, declarando que as negociações com a Rússia ainda seguem em curso. Trump afirmou que seus negociadores avançaram nas conversas e que, segundo ele, Moscou já havia concordado com algumas concessões. Do lado ucraniano, o presidente Volodymyr Zelensky declarou que o governo está pronto para avançar com um acordo e que espera o envolvimento dos aliados europeus para definir os próximos passos da paz. Agora, os Estados Unidos enviam um emissário a Moscou para retomar negociações. E Zelensky mantém que qualquer acordo deve garantir a soberania da Ucrânia. Donald Trump disse também na terça-feira que está aberto ao diálogo com Nicolás Maduro, mas avisou, se for necessário, os Estados Unidos agirão, abre aspas, do jeito difícil, fecha aspas. Trump afirmou que equipes dos dois países já estão em contato para organizar uma conversa, mas deixou claro que, caso as negociações não funcionem, os Estados Unidos não descartam uma abordagem mais dura para lidar
que o governo considera o tráfico de narcoterrorismo, vindo também da Venezuela. As declarações reacendem temores de intervenção militar e aprofunda a crise diplomática entre Washington e Caracas, já marcada por designações de grupos venezuelanos como organizações terroristas, mobilização naval dos Estados Unidos no Caribe e alerta de risco para tráfico de drogas nos Estados Unidos também cresceram. Maduro, the U.S. Designated him the leader of this foreign terrorist organization. Why do you want to talk to him if he's the leader? If we can save lives, if we can do things the easy way, that's fine. And if we have to do it the hard way, that's fine too. Mr. President, do you have any reaction? If you carry I'm not going to tell you what the goal is. You should probably know what the goal is, but they've caused a lot of problems. And they've sent millions of people into our country. They were probably the biggest abuser with Tren de Aragua and all the others that they sent in, the drug dealers, the drug lords, the people that they sent in, the jailbirds. They opened their jails and prisons and dumped them into the United States. And we're not happy about it. O presidente Donald Trump manteve uma das tradições mais simbólicas dos Estados Unidos, do feriado de ação de graça aqui no país. O perdão presidencial dos perus em uma cerimônia realizada nos jardins da Casa Branca. Trump concedeu o perdão total, absoluto e incondicional aos perus Gubble e Wandel, dizendo que este era um dia de sorte para os dois. Durante o discurso, em tom de brincadeira, o presidente afirmou que chegou a pensar em chamá-los de Chuck e Nancy, referência irônica à liderança dos democratas no Congresso. A tradição remonta de 1947, com Harry Truman, e se tornou um evento oficial em 1989, no governo de George W. Bush. Agora, após o perdão, Gubble e Wandel serão enviados para uma fazenda onde deve viver o restante de seus dias com bastante segurança e a proteção de Donald Trump. Vamos conferir o trecho que o Trump deu perdão, porque ontem nós anunciamos e mostramos que os dois perus, inclusive, estavam hospedados num hotel 5 estrelas em Washington. E depois de receber o perdão, agora vão viver até os restos das suas vidas normalmente. Veja o momento que o Trump perdoou os perus. In a few moments, I will grant a full, absolute, and unconditional presidential pardon to 2 handsome Thanksgiving turkeys, and this is their lucky day. This is a lucky day for them. The turkeys being pardoned today go by the names of Gobble and Waddle. When I first saw their pictures, I thought we should send them, I shouldn't say this. I was gonna call them Chuck and Nancy. Are you ready? Gobble, I just want to tell you this, very important. You are hereby unconditionally pardoned. Olha, a gente hoje está fazendo um programa com final mais leve e tudo. Eu tenho a impressão que tem tanto imigrante que queria ser esses dois perus nesse momento, né, gente? É difícil. E os dois perus vão viver aí livremente, até morrer mesmo, assim, por causa natural. E ainda com a proteção do presidente Donald Trump. É do Peru o negócio desse. Vamos fazer o seguinte, mas é tradição e nós estamos num país que é os Estados Unidos e tem essa tradição, temos que respeitar e seguir essas tradições, isso eu digo para todo mundo. É tanto que agora a gente, vamos ver aqui, antes de chamar o que eu vou chamar, vamos ver uma capa aqui do Jornal Brazilian Times, hoje nós temos só uma, que é o Jornal Brazilian Times da Flórida. Governador da Flórida assina um novo mandato de execução e o estado atinge ritmo recorde de pena de morte em 2025. A 15ª edição de O Poder do Network chega aos Estados Unidos com um dos maiores line-ups do Brasil. Cônsul-geral adjunto participa de jantar beneficente em Miami e destaca compromisso com o impacto social. Essa é a capa do Jornal Brazilian Times que roda lá na comunidade brasileira em Miami, né? Em Orlando, aquela região da Flórida toda. Gente, estamos chegando no final do programa e como eu falei, como estamos nos Estados Unidos, às vezes as pessoas, os imigrantes principalmente, saem de seus países e querem implantar suas culturas aqui nos Estados Unidos. Agora, você celebrar a sua cultura, ok, mas quando você está em outro país, você tem que seguir a cultura do outro país. Por isso que hoje a gente está terminando essa Agenda 47 celebrando o Thanksgiving. O Thanksgiving, para os norte-americanos, para os americanos, é uma data que, para o brasileiro, é como se fosse um Natal. Para os portugueses também, eu acho que é como se fosse uma data assim,
bem expressiva. É tanto que esse feriado, já está tudo com cara de feriado aqui, gente. Amanhã nós não temos Agenda 47, não é isso, diretor? Não temos. Não temos. A gente só vem à noite aqui para fazer o Brasil News e o Jornal das Comunidades. Mas amanhã é dia de comer um peru. Você que está me assistindo agora, você conhece a história do Thanksgiving? Até para quem vai fazer a cidadania é bom conhecer a história. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos terminar essa Agenda 47 com um pouquinho do que é a história do Thanksgiving e depois também tem uma música ali para relaxar, também uma homenagem a essa data. Que esse ano você seja abençoado e que você agradeça as bênçãos que recebeu. Nossa equipe do Agenda 47, nosso diretor, nossa repórter Leté Rodrigues, nossa equipe, Rogério, todo mundo, Carlos Brito, também o Alberto, todo mundo, Rogério, todo mundo. A gente deseja a vocês um feliz dia de ação de graças. Happy Thanksgiving. Fiquem agora com a história, né? Ah, não se esqueça de se inscrever, né? Ih, rapaz. Dia de ação de graça, o que é que eu tô pedindo? Ó, ação de graça, ó. Dá uma inscriçãozinha aqui, gente, é bem ligeirinho, ó. Só se inscreveu, assina lá, bota comentário, bota like, dislike e no final, ó, toca o dedo no sininho para receber as notificações. Fique com a história do Thanksgiving e um pouco também celebrando esse dia. À noite estamos aqui no Brasil News, mas amanhã não temos Agenda 47 e sexta-feira a gente está de volta. Happy Thanksgiving! Feliz Dia de Ação de Graças! O Dia de Ação de Graças é um importante feriado nos Estados Unidos e no Canadá, mas a história dessa festividade começa na Inglaterra. Por causa de perseguições religiosas, em 1620, cerca de 100 peregrinos partiram da Grã-Bretanha para as colônias inglesas do outro lado do oceano. Eles chegaram a Plymouth, Massachusetts, em novembro do mesmo ano, mas enfrentaram um rigoroso inverno logo em seguida. Em 1621, os peregrinos foram presenteados com uma colheita farta depois das adversidades, o que motivou o governador a instituir a data como feriado para dar graças à abundância conquistada. Na ocasião, 90 indígenas foram convidados a partilhar uma refeição com os europeus. Esse gesto também foi uma expressão de agradecimento, porque foram os nativos que ensinaram os colonos a caçar e plantar naquele território que era desconhecido para os europeus. Mais de 200 anos depois, em 1863, o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, oficializou o Dia de Ação de Graças como feriado nacional, a ser celebrado na quarta quinta-feira do mês de novembro, como é feito até hoje. Já no Canadá, a festividade acontece em outubro. A data é marcada por reuniões familiares que ocorrem mesmo que seja necessário fazer longas viagens. O feriado é uma das marcas mais expressivas da identidade nacional nos Estados Unidos. O cardápio tradicional, servido no primeiro dia de Ação de Graças, no século XVII, é muito parecido com os pratos que se comem atualmente no feriado. Trata-se de uma homenagem à culinária indígena local. Peru assado com molho de oxikoco, também conhecido como cranberry, e milho, ingredientes nativos da América do Norte. De sobremesa, come-se torta de abóbora, outro alimento cultivado pelos índios da região. Nessa data, ocorrem eventos paralelos, como desfiles de balões gigantes e jogos de futebol americano. Esses acontecimentos são transmitidos pela televisão e fazem parte da reunião familiar do Dia de Ação de Graças. Nas últimas décadas, no entanto, vem crescendo na região de Plymouth, onde desembarcaram os peregrinos, um movimento de povos indígenas que reivindicam a memória dessa data de maneira mais crítica e reflexiva, o Dia das Lamentações. Os povos indígenas têm pouco a comemorar e muito a lamentar desde que os peregrinos chegaram. Milhões de nativos foram dizimados, expulsos de suas terras, expropriados de suas culturas, excluídos das políticas públicas. O Dia de Ação de Graças homenageia os indígenas na culinária, mas ainda os exclui da narrativa daquele dia remoto e do que aconteceu desde aquela época até o presente.